Olá, pessoal, muito boa tarde. Uma satisfação poder estar mais uma vez interagindo com todos vocês, nossos internautas, né? Eu sou Sandro Locutor e a gente começa agora mais uma série Cariacica Tem Solução, né? E a solução somos nós, eu e você, que vamos no dia a dia discutindo os temas dos mais importantes relacionados ao cotidiano da vida, não só do nosso povo de Cariacica, bem como do Estado do Espírito Santo, do Brasil e mundo, em momento muito sério em que vivenciamos uma pandemia e várias coisas paralelas, né, à pandemia vem acontecendo e muitas pessoas estão sendo atingidas por esses acontecimentos, né? Eu quero iniciar a nossa live cumprimentando a todos os profissionais da linha de frente do combate ao coronavírus, do combate a essa pandemia, né? Nós estamos hoje novamente transmitindo a live apenas pelo Instagram e você está sendo convidado a interagir conosco. Já temos algumas pessoas aqui conversando conosco, né? E eu já vou trazer aqui a nossa convidada. Antes, porém, mandar um abraço aos médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, do transporte, que movimentam a economia desse país, o pessoal dos restaurantes, os comércios que estão vivendo também uma crise econômica, a vocês que movimentam o Brasil, o nosso respeito, e a você, cidadão, que valorize o seu principal bem, que é a vida. Nós vamos convidar então a nossa participante de hoje, com muita satisfação. Eu vou convidar aqui a doutora Cristiane Esteves Soares, ela que é promotora de justiça, convidando ela para estar interagindo conosco aqui, a doutora Cristiane, né? Ela que é coordenadora do NEVID, né? Doutora Cristiane Esteves Soares, promotora de justiça, que é a nossa convidada de hoje. Para você que está já interagindo conosco aqui, o meu abraço, a Karine Zanon, a Manu Trindade, temos várias outras pessoas aqui, estamos aguardando a chegada da doutora Cristiane aqui conosco, ela que assumiu recentemente o NEVID, né? O NEVID é o núcleo de enfrentamento. Está aqui a doutora Cristiane, meio-dia, na hora do almoço, né, doutora? Incomodando a senhora, mas o tema é importante, né? E eu quero aproveitar a oportunidade para agradecê-la, né? Pessoalmente, a gente só tinha se falado aí por telefone, agora estamos aqui nos vendo, né? Nesse momento de pandemia, agradecer a presteza, a gentileza da senhora, que assume um grande desafio momentaneamente, né? E os desafios só são dados para quem realmente tem capacidade. Tenho certeza que a senhora vai desempenhar, e já está desde que assumiu, desempenhando um trabalho muito importante no NEVID. Nosso muito boa tarde, as suas saudações iniciais aos nossos internautas, que já tem muitos aqui interagindo conosco. Boa tarde, Sandro. Boa tarde a todas e a todos que nos assistem ou nos ouvem. Nós também agradecemos o convite, né? O NEVID, o Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero em Defesa dos Direitos da Mulher do Espírito Santo, está sempre à disposição para falar sobre um tema tão importante para todas nós e todos nós, né? Muito bem. A senhora sabe, eu tenho um carinho muito especial pelo Ministério Público e sou fã ardoroso da palavra promoção de justiça, né? Nas nossas atividades, a gente tenta também promover de todas as formas essa justiça. Eu sou um admirador do Ministério Público, tenho um respeito grande, não só por ter alguns membros na família, mas vários amigos, mas a palavra promoção de justiça me move muito, doutor. Então, estou muito feliz da senhora ter podido estar conosco, agradecer a nossa nova procuradora-geral aí também, né, que permitiu que a gente falasse muito tranquilamente sobre esse tema que assola a nossa sociedade no dia a dia, né? Isso. A gente agradece. Muito bem, doutora. Desculpa, pode falar, querida. Não, pode falar. Vamos. Olha só, o NEVID, para você que está interagindo conosco, né, é um núcleo que combate, né, a questão da violência contra a mulher e defende, né, isso que é importante, é um núcleo de enfrentamento às violências de gênero e defesa do direito das mulheres. A violência contra a mulher, eu estou lendo alguns dados aqui, doutor, que é um tema que eu não posso errar na orientação e na explicação, né?
A violência contra a mulher é um fenômeno histórico, complexo e difícil de conscientização do homem agressor, né? Essas relações desiguais entre homens e mulheres certamente é defendida pela Convenção de Belém do Pará como qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. E aí é importante colocar, gente, que vocês estão interagindo conosco, daqui a pouco eu cito várias pessoas que já estão com a gente aqui, o Ministério Público Capixaba tem procurado articular sua atuação institucional buscando dar efetividade à Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Convenção de Belém do Pará, de 9 de junho de 1994, Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, de 1979, e também o que revoga o Decreto 89460, de 20 de março de 1984, e a Lei Maria da Penha, né? Então, a gente, assim, tem um imbróglio de informações, né, doutora, que eu gostaria que, inicialmente, a senhora dissesse para os nossos internautas como funciona o NEVID, o que é o NEVID de fato, qual é o desafio que a senhora assume agora, que foi capitaneado por outras grandes doutas promotoras, procuradoras, a doutora Catarina, agora recentemente a senhora substitui a doutora Cláudia Garcia. Como é que é esse desafio? E diga para nós o que é o NEVID de fato, para quem ainda não conhece. O NEVID ele foi criado inicialmente em 2009, adstrito à Promotoria da Mulher aqui em Vitória, e depois em 2012 ele teve uma nova roupagem, fixando-se em todo o território do Espírito Santo e nos subnúcleos, né, que foram criados. São 5 subnúcleos na região de Guarapari, na região de Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Colatina, São Mateus, enfim, são 5 subnúcleos, e todos eles voltados no fomento de políticas públicas para as mulheres em situação de violência doméstica. Eu costumo dizer que assumir o NEVID, para mim, é um duplo desafio. Primeiro, em razão da visibilidade do núcleo, da sua importância institucional, e também por assumir, substituindo a doutora Cláudia, e que veio anteriormente a doutora Catarina, que são referências no Estado e são referências também, inclusive, no país, de políticas voltadas para as mulheres em situação de violência doméstica. Mas a gente, com muito trabalho, com muita determinação, com muito carinho, eu tenho certeza que a gente vai continuar mantendo esse grau de excelência do NEVID. Muito bem, eu tenho certeza disso. A gente fica muito feliz que assumiu mais uma promotora aguerrida e que certamente dará sequência a um trabalho muito sério. Recentemente eu participei de uma palestra no IFES, aqui em Cariacica, onde estavam a doutora Cláudia, a ex-deputada Luzia Toledo, que também é uma atuante com muita força nesse segmento do combate à violência contra as mulheres. Tinha a professora da UFES também, que tem trabalhos importantes sobre isso. A gente, infelizmente, nesse momento de pandemia, né, doutora, a gente vê a violência doméstica no período de quarentena aumentar, né? Eu não sei se esses dados é o que a senhora tem. Eu tenho um dado aqui da Secretaria de Segurança Pública, fechado em abril, 29 de abril, que das mais... da quantidade de violência ocorrida até abril. Mais ou menos 3.700 agressões até abril, das mais variadas formas. Tentativa de homicídio, com arma branca, com outros instrumentos, com arma de fogo, violência, estupro, tentativa. Então, são índices assustadores, né? O que a senhora atribui, por exemplo, a essa violência em tempo de pandemia, em virtude da família estar mais próxima, mais confinada, nessa questão do isolamento? O que a senhora atribui, o que a senhora tem de informação em relação a esses altos índices lamentáveis? Na verdade, essa deu uma travadinha uma aqui, mas já está retornando aqui, já voltou. Já voltou. Voltou? Ah. Sim. Essa foi uma tendência mundial. Desde o início, quando houve isolamento ali na região de Wuhan, percebeu-se o aumento da violência doméstica
E isso aconteceu também nos outros países, Itália, Espanha e, consequentemente, aqui no Brasil. Os dados que a gente tem, alguns dados de maneira genérica, a gente consegue perceber que, na verdade, no Espírito Santo, a gente houve uma redução. Mas essa redução não significa que realmente não aconteceram as violências. O que a gente percebeu, o que a gente receia muito, é que tem havido várias subnotificações, né? Mulheres que foram agredidas, mas que não procuraram o atendimento. E por que as agressões aconteceram e continuam acontecendo nesse período de quarentena? Primeiro, em razão do fato da mulher ficar mais próxima ao agressor. Então, ela tem que ficar ali com ele 24 horas por dia, né? Tanto ela quanto ele necessitam ficar em casa por algum motivo. Segundo, por questões econômicas, porque muitos acabaram perdendo o emprego, ou com receio de perder emprego, ou situações de trabalho relacionados a uma empresa. E, além disso, a questão também do estresse de estar ali naquela convivência, passando por todo esse momento. Até nós mesmos que estamos vivendo esse período de isolamento social, a gente tem momentos que fica, nossa, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não aguento mais, eu quero sair de casa, eu quero relaxar. Imagina num lar que já vem com histórico de violência. É muito maior. E a gente também tem a situação de que o fato da mulher não sair de casa, ela não tem mais aquela rede de apoio, que seriam seus familiares, amigos, que poderiam estar ali sempre alertando da situação e possibilitando ela a criar forças para que ela possa denunciar. Por isso que foram criados diversos canais de atendimento, não só aquele canal normal de atendimento pessoal, de ir na delegacia de polícia, mas canais de atendimento que ela pudesse fazer na própria casa. O próprio Ministério Público do Espírito Santo, que nesse momento de pandemia, o canal 127 tem sido utilizado para que as mulheres façam denúncia. A delegacia online, que permite também que vários crimes sejam registrados ali em boletins de ocorrência online. Além disso, o Disque 180, inclusive, criou um aplicativo para que a mulher também faça essa denúncia através de aplicativo. Então, várias formas foram sendo criadas a fim de ajudar essa mulher nesse momento de isolamento social. Muito bem, doutora. Eu quero aproveitar aqui só para saudar alguns desses internautas que estão conosco aqui, né, participando já, bastante gente aqui interagindo conosco. Eu quero mandar um alô para eles aqui, só um minutinho aqui, doutor, que aí a gente já entra em outros temas, né? Nós temos aqui, ó, até meu irmão Pedro Ivo estava aqui, ó, interagindo, mandando um abraço para a senhora, a Rociene, né, o Luan Vitor também participando, a Dani Borges, nós temos aqui a Bia Esteves também participando, a Suzimara, o Rodrigo Monteiro, né, aquele abraço para você, né, e tantas outras pessoas aqui interagindo conosco, né? Tem a Dani Ferraz, vou voltar aqui, estou passando aqui, a Ivonete, um monte de gente aqui interagindo com a gente, né? Fazendo com que a gente possa estar acompanhando aqui. Houve um pequeno probleminha aqui na minha conexão, mas voltou. Ao vivo tem esses problemas, né, doutora? Não tem jeito. Mas olha só, a gente falou dessa questão da subnotificação, às vezes, pela proximidade, a pessoa ficar isolada, e isso nós temos que tratar enquanto sociedade organizada, enquanto liderança que fazem os seus trabalhos sociais, né? Porque isso é lamentável, né? A questão cultural ainda nos homens, né? O machismo, infelizmente, ainda é uma questão cultural nos homens, né? Muitos costumam tratar as mulheres como objeto, né? Como um bem seu, e isso, infelizmente, vem dos primórdios aí, né? Isso causa traumas profundos, efeitos psicológicos, né, doutora, para o resto da vida, não só das esposas, companheiras agredidas, bem como dos filhos, né, as famílias. Eu pergunto à senhora, doutora, a gente vai adentrar daqui a pouco um pouco mais nos atendimentos, o que é possível de fato, mas nós tivemos aqui algumas coisas aprimoradas. Eu estive deputado por 2 mandatos, a gente acompanhou
alguns trabalhos aí do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, né? A gente faz menção também à doutora Hermínia lá no Tribunal de Justiça. A gente acompanhou isso muito de perto. Eu já citei aqui a nossa nobre ex-deputada Luzia Toledo também, que é militante assídua. Criamos a questão da delegacia. A deputada Janete, recentemente também, na Assembleia, criou lá a Procuradoria da Mulher, né, específica no Poder Legislativo. Mas a questão do atendimento, as delegacias da mulher, a estrutura, a infraestrutura para esse atendimento, é satisfatória no Estado, doutora? Nós temos a questão do botão do pânico, a questão da patrulha da mulher, especificamente em Vitória, né? Essas coisas têm dado resultado? Como é que tem sido esse trabalho? Bom, principalmente nesse período agora que a gente vive de pandemia, a rede de apoio à mulher, ela tem que estar bem articulada, ela tem que estar integrada, ela tem que ser eficiente. E a gente sempre busca essa eficiência em todos os setores. Então, a gente, desde o início no NEVID, buscou saber como está essa rede, quais são os atendimentos. É claro que, em razão da pandemia, alguns acessos foram dificultados, porque se evitou o atendimento pessoal daquela mulher, mas as delegacias de polícia, elas continuam atendendo, né? Se a mulher é vítima de violência doméstica, ela tem que procurar a delegacia de polícia. Se ela estiver ali numa situação de flagrante, onde o agressor está agredindo, acabou de agredir, ela tem uma força emocional para buscar ajuda, ela vai ligar para o 190 e o 190 vai atendê-la e vai socorrê-la. Então, todas essa rede de apoio, ela está funcionando de uma maneira um pouco diferente daquilo que a gente estava acostumada, mas ela funciona. Então, a gente também tem a rede de atendimento às mulheres ali nos centros de referência. Não estamos, em alguns lugares, o atendimento não estava acontecendo, o atendimento presencial, mas eles ligavam para as mulheres, acionava essas mulheres para tentar ajudá-las, porque muitas elas não querem buscar a delegacia de polícia, elas querem buscar um apoio emocional, outras formas de solucionar a situação de violência que elas vivem. Então, toda essa rede integrada, ela tenta funcionar de uma maneira mais equilibrada e eficiente possível. Muito bem, doutora. A gente sabe, né? A gente acompanha na sociedade. Eu que moro aqui em Castelo Branco, a região 7 do município de Cariacica, uma área considerada periférica, que no passado já foi, inclusive, taxada de Baixada Fluminense Capixaba, né? Infelizmente, hoje já felizmente, graças a Deus, um lugar mais aprazível de se morar, né, e tudo mais, mas a gente acompanha esses atos de violência doméstica e tem aquela premissa de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, e a informação, agora a cobrança é o contrário, tem que se meter sim a colher, porque o maior patrimônio que a gente tem é a vida, né, e talvez num exagero, até num ato impensado, que muitos têm inúmeras justificativas, né, doutora? Né? Eu bebi demais, eu estava sob efeito de álcool ou outra droga, né? Quais são as maiores justificativas apresentadas por esses agressores, doutora? Porque isso geralmente passa por vocês e vocês devem se deparar com coisas absurdas, né? Olha, realmente são justificativas inadmissíveis e não dá para acreditar quando eles justificam, né? Desde, mas eu cheguei em casa do trabalho cansada e a casa estava toda bagunçada. Como assim ela não arrumou a casa? Ou então, ela fez o jantar, mas deixou queimar. O jantar estava horrível. Temos outras do tipo, mas ela saiu e não me avisou, não falou para onde iria. Como pode? Como se fosse propriedade dele, né? Ele decide o que vai fazer e o que não vai. Ou, né, em relação a redes sociais. Ela fez o Instagram e fulano de tal é amigo dela no Instagram. Vê se pode. Ela tem esse homem aí, esse ex-namorado, esse ex-ficante, como amigo dela na rede social. Como se ela também não pudesse. Quem tem que decidir, quem faz parte da rede social dela, da rede de amigos, é ele. Então, são várias desculpas. E essas que você citou
que são as mais comuns. Aí eu bebi e não sei o que aconteceu, eu fiquei nervoso, Doutora, agressivo. assim, foi não, pode concluir, doutor. Desculpa, é porque deu um Não, e piquezinho eu aí acho eu... assim, eu acho interessante assim, essa agressividade que eles têm quando bebe, ela só é voltada à mulher, né? Ele fica agressivo com ela, mas quando ele bebe, ele não fica agressivo com o chefe dele, ele não fica agressivo com o vizinho, com o amigo, mas com a esposa, quando ele chega em casa depois de ter bebido no bar com os amigos e tudo, aí ele fica agressivo. E infelizmente, né, doutora, não é só com a esposa, não é só com a companheira, é com a namorada, é às vezes num ato explosivo com uma ficante, é por ciúme dos mais variados temas, conforme a senhora colocou. Infelizmente, acaba por muitas vezes, quando há aí o concubinato ou a convivência no mesmo lar, né, mesmo que não sejam casados, que tenham união estável ou não, né, essa violência, infelizmente, se estende a todos, e principalmente aos filhos, que acabam também, apesar de, às vezes, não sofrerem a violência física, mas essa violência psicológica, né? Mulheres e filhos viram dependentes, às vezes, desses provedores, por isso, provedores, entre aspas, né? Às vezes, por isso, a subnotificação, não tem para onde ir, fica submisso por causa dos filhos, né? Doutor, eu pergunto assim, qual é o impacto? A gente já está falando de pandemia, né? Um problema de saúde grave, mas isso, além do trauma, mas isso também deve causar um impacto na saúde das pessoas agredidas e dos familiares, talvez de alguns amigos que convivem próximo disso. Deve ser desastroso isso, né? Claro, a pessoa que agride, ele não agride só a companheira, ou esposa, ou a ficante, ou a namorada, não. Ele agride toda a família e todos os amigos. E, na verdade, a gente sabe que a maioria desses agressores, eles vêm de um lar violento. Então, eles aprenderam essa violência em um outro momento e eles repassam essa violência quando formam a sua família. E essa violência praticada, ela gera traumas, não só para a mulher, mas para toda a família ali que faz parte daquele momento, daquele círculo de violência. Por isso que a gente tem que insistir, fomentar políticas públicas no enfrentamento à violência de gênero, porque ela abala todo um grupo de pessoas, não é somente uma pessoa direta, né? Indiretamente nós temos vários ali. Existem pesquisas dizendo que 54% da população brasileira já sofreu ou conhece alguém que sofreu violência doméstica. Então, nós temos aqui, eu, você e mais o grupo de pessoas que estão assistindo essa live, 54% dessas pessoas que estão aqui já presenciaram, já tiveram algum amigo e já sofreram em razão dessa violência. Quem não sofre, né? Se você tem um amigo, se você tem um familiar que passa por essa situação, você sofre junto com ele. Você quer resolver o problema, você quer resolver a situação. E para você lidar com isso e você depois sair desse ciclo de violência, você sair dessa situação emocional que gera danos, não digo irreparáveis, que é possível sim reparar esse dano, mas é muito difícil. São muitos e muitos anos, são muitas e muitas pessoas te apoiando ali para que você saia desse ciclo tão ruim. Muito bem. Doutor, a gente vê, muitas das vezes a gente só se impacta mesmo, né? Quando você vê um homicídio, ou como você vê numa reportagem, né? A pessoa exposta, sangrando, né? Com a face destruída por vezes, né? Algumas fraturas. A gente às vezes só se choca e é chamado a atenção quando vê essas coisas acontecendo e que você presencia. Muitas das vezes a gente não olha do lado do muro da nossa casa, não vislumbra pela janela o que está acontecendo. Além dessa violência física, doutora, quais são as outras formas de violência realmente para que as pessoas percebam, olha, isso é uma violência contra mim, isso é uma violência contra o meu filho, contra aquela menina, aquela jovem. Quais são as outras formas de violência, para esclarecer para os nossos internautas aí, para que as pessoas se vigiem, né, e também observem o que está acontecendo ao seu redor?
O artigo 7º da Lei Maria da Penha, ele já informa quais os tipos de violência doméstica. E eu costumo dizer que são degraus, né? Você primeiro tem a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, e aí depois você vai com a violência física e a pior de todas as violências, que é o feminicídio. Então, por isso que é importante que ali na base a mulher já tenha o conhecimento daquele tipo de violência, e já possa se alertar e sair daquele relacionamento abusivo ou buscar ajuda. Então, vamos lá. Em relação à violência psicológica, o que seria? São todas as formas, todas as condutas que causam dano emocional à mulher. Então, de maneira mais clara, o agressor está junto com a mulher, ali entre os amigos, e aí começa a falar: nossa, essa daqui não serve para nada. Essa daqui não sabe fazer uma comida. Essa daqui só fica na futilidade, só gosta de roupa. Essa daqui, só eu mesmo sou um homem bom, sou capaz de aturar essa mulher. Porque se não fosse eu, ninguém iria querer esse tipo de mulher. Aí temos a violência também moral, que são as injúrias, que começa também, né? Que mulher burra. Essa mulher não sabe fazer uma conta. Ai, que mulher difícil de entender. Você é ignorante. E aí com palavras de baixo calão mesmo, que eu não vou aqui citar. E por que ele faz isso? Porque quando essa mulher sofre esse tipo de violência, a autoestima dela começa a baixar. E aí ela, quando chegar na violência física, ela já não tem mais estrutura para pedir ajuda. Ela não tem força para isso. Ela está abalada emocionalmente. Então, como é que ela vai chegar depois de uma situação em que o agressor só deu um empurrinho nela? Ela vai estar com a autoestima baixa e vai pensar: ai, não, tudo bem, eu realmente fiquei nervosa, eu realmente falei com ele algo que eu não poderia ter dito, ele estava muito estressado no trabalho, então foi por isso que ele me empurrou. Então, a mulher tem que começar a perceber essas situações de violência, para que não chegue algo até muito maior, que aí vai esse empurrãozinho, vai chegar um dia que não vai ser só empurrãozinho, vai ser soco, vai ser pontapé, e vai deixá-la toda lesionada. Então, a intenção nossa é sempre mostrar para as mulheres em situação de violência que tem esse outro tipo de violência, que ela é constante no dia a dia, com pequenas coisas, com pequenas atitudes. Eu vou restringir o tipo de amizade que você tem, você não pode andar com determinada pessoa, você não pode conviver com aquela mulher ou com aquele determinado homem, eu vou controlar a senha do seu celular. Para que senha? Você não pode ter, casal não tem segredos, né? Então, a ideia dele é sempre essa, né? Chegar e se proteger ali daquela situação para que a mulher fique com a autoestima baixa e não consiga buscar a sua proteção maior num momento maior de crise. Então, temos que informar, mulheres, vocês sim são vítimas, podem ser vítimas de violência psicológica, violência moral, e quando isso acontecer, já busquem ajuda. Já busquem ajuda. Na realidade, né, doutora, assim, essa violência psicológica, essa violência moral, muitas vezes material, né, ela acaba talvez assim debilitando a pessoa ao extremo, né, de ela ficar inventando, inclusive, culpa para si próprio, né? Isso o efeito, né, que causa isso, né, é uma coisa monstruosa de fato, né? Porque a pessoa passa a justificar, conforme a senhora disse: olha, eu acho que eu poderia ter abordado esse assunto de outra maneira com ele. Poxa, por que eu não fiz o prato dele? Pô, por que eu coloquei aquele short ao invés de estar com uma calça, né? Então, essa coisa a gente tem que estar muito atento. Eu vou pedir licença à senhora só para agradecer vários internautas que estão aqui conosco, viu, doutor? Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui alguns aqui. Tem bastante gente interagindo conosco, graças a Deus, ó. Tem o Jolindo, o Fábio, doutor Fábio Velo, olha, interagindo conosco. Doutora Cláudia Garcia também mandando um abraço para nós dois, né? Nós tivemos aqui o Luiz Henrique também, a Ivonete, Jolindo Borges aqui de Mucuri, Cariacica, Thales Moreira,
Moda Mac também aqui participando, Roberta, Sandro Marcolano, Perovano, Isabela de Deus Cordeiro. Doutora Isabela era promotora de meio ambiente quando eu era presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia. Fizemos um trabalho importante sobre a questão de agência das águas, hein? Um trabalho muito interessante também que fizemos à época, né? Está aqui também o Antônio Fernando Dolim, parabenizando a senhora pelo tema, né? Muita gente participando, Rociene, a Soninha Assis, João Alberto, tem muita gente, doutora. Graças a Deus, o nosso trabalho de informação e orientação tem dado muito resultado. E eu quero entrar, sim, um pouquinho mais agora no NEVID, né, com a senhora, porque é um trabalho que eu tenho satisfação de acompanhar desde o nascedouro lá atrás, né, e o trabalho que vocês vêm fazendo. O NEVID tem, a senhora falou de alguns núcleos, ele tem algum núcleo especial em algum município ou em alguma região? E quais são as ações preventivas para as mulheres que já estão dentro do programa de proteção, o que já tem dado resultado, ou que tipo de queixa essas mulheres que já estão dentro do programa de proteção ainda podem fazer, sofrendo algumas ameaças veladas ou contundentes? Essas duas explicações a mais aí nesse momento para nós. Bom, o NEVID, né? Nós temos um NEVID central aqui em Vitória, que atende todo o estado do Espírito Santo, e ele é subdividido em subnúcleos. Inclusive o NEVID aí de Cariacica é abarcado pelo NEVID aqui central de Vitória. E os nossos subnúcleos, eles estão no interior, com outros colegas promotores de justiça, e todos com um objetivo em comum: fomentar essas políticas públicas voltadas para as mulheres em situação de violência doméstica. Então, a gente busca essas tratativas com toda a rede de apoio, que, como eu disse, a gente precisa que essa rede ela esteja integrada, articulada, ela seja eficiente. E que, no momento que a mulher ela procure ajuda em determinado local, se ela não se sinta ali satisfeita e segura, ela pode buscar ajuda em outro local. Eu vi recentemente uma entrevista, inclusive de uma colega, e aí houve-se uma reclamação de algumas mulheres que eram atendidas em determinado setor e que não eram bem correspondidas ali nas demandas. E o que ela me falou impactou e realmente é verdade, né? Somos uma rede, né? Somos seres humanos. Então, tem uma equipe que faz certo, que vai te atender, outras não. E a vida é difícil, é assim mesmo. A vida não é fácil, a gente tem vários problemas. E nessas situações, a gente tem que buscar um outro apoio. Então, se você foi ali num centro de referência e sentiu que não houve um bom atendimento, você vai e procura o Ministério Público, que o Ministério Público vai te auxiliar e vai te direcionar. Então, estamos com uma rede integrada. E em relação a esses apoios aí da mulher vítima de violência, que a gente tem que deixar claro também, que no momento que a mulher ela é vítima ali no flagrante delito, a primeira atitude dela, ligou para o 190. É claro que a gente fala assim, uma atitude se ela tiver essa força emocional para ligar para o 190. Ligou, ela vai à delegacia de polícia, faz o registro da ocorrência e solicita a medida protetiva. Se naquele momento da ocorrência ela não teve essa força emocional, mas um pouco depois ela, não, realmente agora estou emocionalmente forte para fazer a denúncia. Ela vai então e procura a Polícia Civil, faz a denúncia daquela situação que ocorreu e busca também a medida protetiva. A medida protetiva ela é muito importante. Ela não é só uma folha de papel. Ela é uma decisão do juiz determinando alguns regramentos para o agressor. E como a gente sabe, o agressor, normalmente, ele é violento, machão, para a mulher. Quando ele recebe aquela folhinha de papel de um juiz dizendo, olha, você não pode fazer isso, agressor, ele muda um pouco de figura. É lógico que tem uns, né, que mesmo com o papelzinho ali, com a decisão do juiz, eles têm aquela agressividade na sua natureza, mas a maioria obedece. E as medidas protetivas, elas podem ser voltadas para várias áreas ali relacionadas àquela situação. Primeiro, o afastamento do lar.
que é importante, às vezes, para a mulher. Ela está convivendo com o agressor, ela não pode conviver com aquele agressor, porque pode acontecer algo muito maior, então ela pede na medida protetiva o afastamento do lar, e o juiz determina, o agressor, você vai ficar temporariamente fora do lar. Pode também, na medida protetiva, proibir que ele tenha um contato com a vítima, um afastamento, uma distância ali. Então, digamos, 100 metros, 200 metros, ele não pode se aproximar da vítima. Então, se ele sabe que ele tem essa medida, a determinação do juiz, aquele papelzinho que fala que ele não pode, e ele encontrou com a vítima na rua, ele sai daquele local. Porque se ele permanecer, ele vai descumprir e estará infringindo outro artigo do Código Penal. Ele vai responder por outro crime. Além da agressão, ameaça que ele cometeu anteriormente, ele ainda vai estar com o crime de descumprimento de medida protetiva. Temos também outra situação, que seria evitar qualquer tipo de contato do agressor com a vítima, testemunhas e seus familiares. Então, o agressor não pode ligar para a vítima, ficar mandando mensagem no WhatsApp, mandando mensagens normais no celular, e-mail, trocando ofensas ali em redes sociais. Ele não pode fazer isso, que se fizer, estará descumprindo a medida protetiva. Então, a medida é importante para que a mulher se sinta segura e que, acontecendo isso, ela busque ajuda. E ainda a gente tem, agora recentemente, em 2020, né, este ano, estabeleceu-se mais 2 medidas protetivas, que seria o comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. Esses são aqueles grupos reflexivos, né, doutora? Isso, aqui acho que temos um homem que é homem, é isso, no Espírito Santo? Isso, perfeito. São esses grupos reflexivos que nós já tínhamos alguns grupos formados em outras comarcas, há grupos criados sem esse vínculo com a Polícia Civil, mas também tem esse grupo Homem que é Homem da Polícia Civil, que são grupos que os homens têm que comparecem ali. Inicialmente era voluntariado, né? O agressor, ele era intimado a participar daquele grupo e se ele quisesse, ele iria. Na comarca que eu atuava, em Marataízes, eu fiz toda essa articulação entre Polícia Civil e município para levar o grupo lá em Marataízes. Também fiz essa articulação ali em Guarapari. E lá em Marataízes, a gente conseguiu fixar com que essa medida fosse obrigatória. Então, ele teria que ir, ele teria que participar daquele grupo. Agora, com a lei, fica mais claro, né? Então, a partir do momento que o juiz fixa que o homem tem que participar do grupo reflexivo ou de um atendimento pessoal, psicossocial, né? Pode ser esse atendimento individual, ele tem que ir, ele é obrigado. Se ele não for, ele está descumprindo a medida protetiva, ele está cometendo um crime. Muito bem. Mais uma vez aqui, agradecer os internautas conosco aqui, ó. Nós temos mais aqui o doutor Antônio Clipper, aqui de Cariacica, a Manu Trindade, Sueli Lopes Faria, parabenizando pelas orientações. Doutor Luciano, do Ministério Público, também participando aqui, né? Nós temos a Rosana Dalgobo, lá de Padre Gabriel, ela que é comerciante aqui no município de Cariacica, né? Tem o Antônio aqui também participando, Camila de Almeida também participando com a gente, Augustinho Carrara é o menino aqui que é coach, fez um trabalho importante conosco há algum tempo aqui atrás, né? Tem a Tá Favoreto também participando, Sandrinha Regina, Graziela, Exiomar, Cíntia, Odail, tem muita gente participando conosco. Muito obrigado vocês aí pela interação conosco. Encaminhem qualquer dúvidas aí para o nosso Instagram, tanto do Sandro Locutor Oficial, como da própria doutora Cristiane, do Ministério Público e no David, que se alguma pergunta posterior for necessária, responderemos, né, doutora? Com satisfação nas informações aos nossos internautas. Mas, doutora, esses subnúcleos do NEVID, eles funcionam certamente, acho que aqui em Cariacica, interage-se aqui através da Secretaria de Assistência Social e com a Gerência da Mulher, né? Aqui a Secretaria de Assistência Social é a Solimara Tosato e a Gerência da Mulher é a Flávia Henk, se eu não me engano, que também estava nesse evento lá de mulheres no IFES, né? Então, essa interação com o município, e agora com esse fortalecimento da legislação, obrigando os homens a
agressores a passarem por esses grupos reflexivos, eu acho que isso, pelo menos nesses agressores, de alguma forma causa algum impacto até mental e cultural, né, doutora? Porque vamos usar um linguajar popularesco aqui, temos que abrir a cabeça e incutir alguma coisa ali dentro, que a mulher não pertence aos homens ou ao companheiro, que às vezes tem agressão também do companheiro, né, que se convive, ou companheira, né, nesse sentido. Então a gente tem que estar muito atento a essas coisas e fazer um chamamento às pessoas, né, gente? Observou qualquer ato de violência, né? Aciona o 190, aciona a polícia. Ah, mas o meu vizinho vai ficar com ódio de mim, com raiva de mim. Mas se salvar uma vida, isso não tem preço, né, doutor? Com certeza. E o processo criminal, a gente costuma dizer que é o enxugar gelo, né? Ele é um processo que o agressor vai receber a pena dele, mas ele vai continuar sendo um agressor. Ele pode não agredir Infelizmente, tem mais alguns aquela mulher, psicopatas, mas né? ele vai continuar. É. Então, por isso que é importante esses grupos reflexivos, o atendimento psicossocial, para que se quebre essa continuidade na agressão, para que esse homem comece a refletir a vida dele, as atitudes dele, e ele pare com essas agressões. Porque o simples fato dele responder um processo criminal, dele receber uma pena, muitas vezes, para esse homem agressor não é suficiente. Ele precisa Pois fazer essa reanálise da nessa, sua vida. Nessas questões psicológicas, né, doutora? A gente falou aqui da psicodependência, da dependência financeira, material, né, desses, entre aspas, provedores, né? E aí a senhora falou muito na questão da força emocional da vítima, né? Eu vi, se eu não me engano, ontem uma live aí com um grupo importante aí do Ministério Público, não só do Espírito Santo, mas do Brasil, com vários juristas aí, falando sobre o direito das vítimas, inclusive o Pedro Ivo estava participando. Eu tinha a honra de ter dois irmãos ontem, o Pedro Ivo e o Eliezer Júnior, lá de Sergipe, né, participando dessa live, muito interessante. E em relação à questão do direito das vítimas, né, que às vezes não tem essa força emocional de reagir, eu vou acabar me submetendo a isso mesmo, ou muitos até sucumbem, tem aumentado muito, né, a incidência de depressão, que é a doença do século, de suicídio. O Brasil já é o 8º país no mundo, infelizmente, né, de automutilação por causa dessas violências, uma incidência gigantesca também a nível de Brasil, né? E muitas das vezes as pessoas não têm para onde ir, essas vítimas não têm para onde ir. A gente tem alguns abrigos, algumas casas de acolhidas, mas nem sempre, né, a pessoa vai ficar lá de forma contínua, nem sempre ela consegue ter esse acesso por não ter força. Qual a mensagem final que a senhora deixaria, doutor? Porque, infelizmente, a nossa live era para durar uns 30, 35 minutos. Ela, graças a Deus, já está aqui beirando os 50 e a gente ficaria aqui horas e horas falando sobre um tema, orientando as pessoas, que é muito importante nesse período de isolamento social, de pandemia. Mas eu queria que a senhora deixasse uma mensagem final aí para essas pessoas que são vítimas, infelizmente, dessa violência, e um alerta a esses agressores que têm a mulher como um bem, como um patrimônio seu, como uma coisa, né, que a lei, o Ministério Público não se furtam diante desses crimes que vocês estão vigilantes. Eu gostaria que a senhora fizesse um alerta a esses agressores e uma reflexão de alento para essas vítimas, de motivação para essas vítimas tomarem a iniciativa, mesmo que seja, coitadas aí, de forma velada, né, com algum amigo, com algum parente que consiga reverberar isso por ela. Gostaria que a senhora deixasse aí uma mensagem, um alerta para esses dois segmentos, vítima e principalmente o alerta para esses agressores. Eu vou passar 3 mensagens, então. Primeiro, para a rede de apoio da mulher, né? A Muito mulher, bem. ela tem um apoio da família, o apoio dos amigos. Então, se a mulher ela não tem essa força emocional, esse familiar, o amigo, ele pode fazer a denúncia através do 180, uma denúncia anônima, que essas pessoas que receberem a denúncia vão auxiliá-la. Ele pode fazer a denúncia também pelo 127 do Ministério Público, nessa situação que a gente está aí de pandemia. A gente tem fomentado esse canal de acesso, e para as mulheres dizer a elas que elas não estão só.
elas têm um apoio, elas têm uma rede de pessoas que estão aqui envolvidas, todas com vontade, com expectativa de solucionar a situação que elas vivem. Então, essa mulher, ela pode procurar o Ministério Público, Delegacia de Polícia, Polícia Militar, os centros, os CREAS, né, no interior, centros de referência. Então, tem toda uma gama de pessoas voltadas para apoiar, para ajudar essa mulher em situação de violência. Ela pode ter esse apoio do abrigamento nas casas-abrigos. Em alguns municípios, como eu atuei em Marataízes, a gente tinha, inclusive, a possibilidade do aluguel social. Mas quando se tem o afastamento do lar, né, essa mulher já fica mais segura, porque ela se mantém ali no lar e o agressor que sai do local. E em relação aos agressores, saibam que vocês precisam sim mudar as suas atitudes. Vivemos de um outro mundo, um novo mundo, um mundo melhor, onde as pessoas se respeitam, as pessoas se amam, e a gente tem que aprender a viver dessa forma, com respeito e com amor. Muito bem, doutora. Eu quero agradecer enormemente a participação da senhora. Em outro momento, a gente com mais informações, com outros dados, espero que melhores, índices melhores, né, da violência. Nós tivemos aí, os últimos 30 dias, graças a Deus, nenhum feminicídio, né, talvez algumas agressões subnotificadas, mas a gente tem que se ater ao poder público. E essa série de lives nossa aqui que eu estou fazendo, elas fazem menção ao município de Cariacica, mas é a realidade que a gente vive no Espírito Santo, no Brasil e no mundo, né? A gente, enquanto poder público, temos que estar atentos também no nosso trabalho, na nossa função, no zelo com os recursos públicos, proporcionar o que versa, por exemplo, o artigo 6º da Constituição Federal, né, que fala dos nossos direitos sociais, o direito à segurança, por exemplo, que ali está incutido, né, que os gestores públicos pensem, reflitem, ofereçam condições, minorizem os gastos exacerbados, porque pós-pandemia também a economia muito afetada, né, não só no Brasil como no mundo, né, nós vamos ter que nos reinventarmos aí pós-pandemia. Então é um chamamento também que eu deixo aqui como reflexão final aos gestores públicos, às pessoas que pensem em políticas públicas, que acabe com essa vulnerabilidade social. Infelizmente, Cariacica, só para a senhora ter um índice, talvez a senhora não tenha, nós temos quase 20 mil famílias que sobrevivem abaixo da linha de pobreza. É uma incidência terrível. Cariacica, nós temos a menor renda per capita do estado do Espírito Santo. Então, assim, os homens públicos, a gente precisa pensar muito em políticas sociais de fato, mas principalmente, né, doutor, eu falo que a gente tem que pensar em dar dignidade às famílias, porque muitos pais, muitos familiares, né, muitas mães que são pães, vamos dizer assim, né, elas querem dignidade, elas querem um emprego, elas querem ter oportunidade de ter acesso aos seus direitos sociais, né? Então, eu estou muito feliz de ter conseguido, a senhora já, assim, recentemente assumindo o NEVID, ter dado essa oportunidade para a gente bater um papo muito saudável, com orientação, colocando um ponto de apoio que a mulher vítima de violência encontra, os gabinetes dos promotores de justiça. Às vezes as pessoas têm receio, né? Será que o promotor, será que o juiz vai me receber, né? E tal. Ali é a casa também para recepcionar o povo. E por isso que eu encerro a minha palavra de hoje, doutora, falando o que eu falei no início. Eu sou fã e tento praticar da minha forma modesta, a promoção de justiça. Essa palavra que dá nome à carreira, à profissão de vocês, ela realmente chama muita atenção de todos nós. O que a gente tem que, em momentos de pandemia, é nos irmanarmos para sairmos mais fortes, com muita fé em Deus, não é isso? Isso. Eu agradeço o convite e o NEVID está à disposição. Muito bem. Muito obrigado, doutora. Que Deus abençoe a senhora, a família, Ministério Público. Que a senhora tenha êxito aí à frente do NEVID, que a gente tem certeza pela força, pelo trabalho e o histórico da senhora, né? E que a gente possa estar juntos trabalhando em prol do maior patrimônio do nosso país, que é a nossa gente.
Muito obrigado à senhora, a vocês internautas. Até a próxima. Fiquem com Deus. E olha, se cuidem. A pandemia está aí e a gente tem que fazer a nossa parte também, viu? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Amém.